A manhã amanheceu cinzenta sobre a fazenda dos Almeida, mas nada era tão sombrio quanto o silêncio que pesava na sala principal. Clara estava de pé no centro da sala, as mãos tremendo sobre o ventre, que já não podia mais esconder sob o vestido. 6 meses. 6 meses carregando aquele segredo que agora explodia como pólvora na face do coronel Augusto. Desonra! A voz do pai ecoou pelas paredes de madeira nobre, fazendo os retratos dos antepassados parecerem julgar Clara com seus olhos pintados. Você trouxe a vergonha para dentro desta casa, para o nome que construí com sangue e suor. Clara tentou falar, mas as palavras morreram na garganta. O que poderia dizer? Que tinha acreditado nas promessas de João Pedro, que ele jurou que se separaria da esposa, que as noites no casebre abandonado pareciam verdadeiras quando ele segurava seu rosto e chamava ela de meu amor? Pai, eu... Começou, a voz fina como vidro quebrando. Não me chame de pai! O coronel socou a mesa de jacarandá, fazendo a xícara de café pular e derramar. A mancha escura se espalhou pela toalha bordada como sangue. Você não é mais minha filha. Minha filha morreu. O que está aqui é uma prostituta que carrega o bastardo de um homem casado. As palavras caíram como chicotadas. Clara sentiu os joelhos fraquejarem, mas se obrigou a permanecer de pé. Ao redor dela, os empregados baixavam os olhos, alguns com pena, outros com desprezo mal disfarçado. Dona Leonor, a governanta que a tinha embalado quando bebê, virou o rosto e secou uma lágrima. Coronel, ela não tem para onde ir. Ledi tentou interceder o capataz Sebastião, um homem de 60 anos que conhecia Clara desde que ela nascera. E eu deveria me importar? Os olhos do coronel eram de aço frio. Ela pensou nas consequências quando abriu as pernas para um cafajeste? Pensou no nome da família? No que os vizinhos vão dizer quando souberem que a filha do coronel Augusto Almeida é uma mulher perdida? Clara fechou os olhos. Sentiu a criança se mexer dentro dela, uma presença pequena e inocente que não tinha culpa de nada. E foi nesse momento, nesse lampejo de clareza em meio à humilhação, que algo dentro dela se endureceu. Não era orgulho, era sobrevivência. Vou embora, disse, a voz mais firme do que esperava. Mas quero levar minhas roupas e... Você não vai levar nada. O coronel avançou, o dedo indicador apontado como uma arma. Tudo o que você tem nesta casa foi comprado com o meu dinheiro, com o meu suor. Você sai com a roupa do corpo e mais nada. E agradeça por eu não mandar chicotear você na frente dos empregados como faziam com as escravas desonestas. O silêncio que se seguiu foi como um vazio. Clara olhou ao redor, buscando um olhar amigo, uma mão estendida. Mas todos desviavam os olhos. Até mesmo Sebastião, que há pouco tentara interceder, agora estudava as próprias botas com interesse súbito. Está esperando o quê? A voz do coronel era gelo. Saia da minha frente, saia da minha casa, e que Deus tenha misericórdia da sua alma, porque eu não terei. Clara caminhou até a porta. Cada passo parecia durar uma eternidade. Sentia as costas de todos cravadas nela como facas. Quando passou pela governanta Leonor, a mulher sussurrou tão baixo que só Clara ouviu. Que Deus te proteja, menina. Foi a única despedida. A porta da casa grande se fechou atrás de Clara com um som definitivo, como o de um caixão sendo lacrado. Ela ficou parada na varanda por um momento, olhando para o pátio de terra batida que conhecia desde criança. Ali tinha brincado de amarelinha. Ali tinha aprendido a andar de cavalo. Ali tinha sido feliz. Agora, tudo parecia estranho e hostil. Começou a caminhar. Não sabia para onde ir, mas sabia que não podia parar. Seus pés descalços, o pai não tinha nem deixado ela calçar as botinas, tocavam a terra fria da manhã. Outubro, no interior de Minas Gerais, era assim.
Dias quentes, manhãs geladas e a promessa de chuva sempre no ar. Passou pelo curral onde os peões ordenhavam as vacas. Eles pararam de trabalhar para observá-la. Ninguém disse nada, mas Clara leu nas expressões. Pena misturada com desprezo. Afinal, o coronel já tinha deixado claro. Ela era uma vergonha. Passou pela capela onde tinha feito a primeira comunhão. A porta estava fechada e a cruz no topo parecia acusá-la. Pecadora, sussurrava o vento nas folhas de eucalipto. Mulher perdida. Quando chegou ao portão da fazenda, virou-se uma última vez. A casa grande, com suas janelas de vidro importado e suas paredes caiadas, parecia um gigante branco e indiferente. Nenhuma cortina se mexeu. Nenhum rosto apareceu na janela. Ela estava morta para eles. Clara virou-se e começou a caminhar pela estrada de terra. A primeira hora foi tranquila. A estrada era larga e bem cuidada, ladeada por cercas de arame farpado que delimitavam as propriedades. Clara conhecia aquele caminho, levava à vila, a 5 léguas de distância. Se conseguisse chegar lá, talvez encontrasse trabalho. Talvez alguém se compadecesse de uma mulher grávida e sozinha. Talvez, pensou amargamente, a mesma palavra que João Pedro usava. Talvez eu me separe da minha esposa. Talvez a gente possa ficar juntos. A segunda hora foi mais difícil. O sol nasceu com força e Clara começou a sentir sede. Seus pés, não acostumados a caminhar descalços, começaram a doer. Pequenos cortes se abriram na pele delicada, deixando manchas de sangue na poeira da estrada. Passou por outras fazendas. Em uma delas, uma mulher que estava no quintal jogando milho para as galinhas a viu e correu para dentro de casa, como se Clara fosse leprosa. Em outra, um homem a cavalo diminuiu o passo, os olhos percorrendo seu corpo de uma forma que fez Clara apertar os braços ao redor de si mesma. "Precisa de carona, moça?" perguntou ele, um sorriso torto no rosto. "Não, obrigada", murmurou Clara, apressando o passo. O homem riu, um som desagradável. Mulher grávida andando sozinha na estrada. Deve ser dessas que não presta mesmo. Quando se cansar de caminhar, procure a Fazenda São Jerônimo. Sempre tem trabalho para mulheres como você. Ele disse trabalho, mas Clara entendeu o que ele quis dizer. Sentiu o rosto queimar de vergonha e continuou andando, os olhos fixos na estrada à frente. A terceira hora foi tortura. A sede se transformou em uma coisa viva dentro da garganta de Clara, arranhando, queimando. O sol estava no meio do céu agora, implacável. O vestido de algodão, que de manhã tinha sido leve, agora grudava no corpo encharcado de suor. E foi quando a dor começou. Primeiro foi apenas um desconforto na parte baixa das costas. Clara ignorou, atribuindo ao cansaço da caminhada. Mas então veio uma cãibra forte no ventre, fazendo-a dobrar e segurar a barriga. "Não", sussurrou para a criança dentro dela. "Por favor, não agora. Aguenta mais um pouco, só até chegarmos na vila." Mas a criança não entendia de súplicas. Outra cãibra veio, mais forte, e Clara teve que parar no meio da estrada, respirando fundo, as mãos apoiadas nos joelhos. Quando a dor passou, ela olhou ao redor. Não havia nada, só campos, cercas e, ao longe, muito longe, o telhado de uma casa. A vila ainda estava a léguas de distância. "Vou morrer aqui", pensou Clara. "Vou morrer sozinha nesta estrada e ninguém vai nem saber. Vão encontrar meu corpo daqui a dias, comido pelos urubus, e vão dizer: era aquela mulher perdida, filha do coronel, merecido." As lágrimas começaram a cair então. Não lágrimas silenciosas e dignas, mas soluços profundos que sacudiam todo o seu corpo. Clara caiu de joelhos no meio da estrada, as mãos afundando na terra vermelha, e chorou como não chorava desde criança. Chorou por seu pai, que a tinha amado uma vez e agora a odiava. Chorou por João Pedro, que tinha jurado amor eterno,
e depois desapareceu quando ela contou sobre a gravidez. Chorou por si mesma, pela menina inocente que tinha sido e que agora estava morta. E chorou pela criança que crescia dentro dela, condenada antes mesmo de nascer. Não sabe quanto tempo ficou assim, ajoelhada na estrada. Poderiam ter sido minutos ou horas. O sol continuava sua marcha implacável pelo céu, e a sede se tornava insuportável. Foi então que ouviu o som. Cascos de cavalo, vindo pela estrada, se aproximando. Clara ergueu a cabeça, limpando as lágrimas com as costas da mão. Talvez fosse alguém que pudesse ajudar. Ou talvez fosse outro homem como aquele da fazenda São Jerônimo, procurando se aproveitar de uma mulher desesperada. Naquele momento, Clara descobriu que não se importava. Estava fraca demais para ter medo, cansada demais para se defender. Se fosse para morrer, que fosse rápido. O cavaleiro apareceu na curva da estrada. Era um homem grande, de ombros largos que pareciam carregar o peso do mundo. Montava um cavalo baio com a postura de quem nasceu na sela. Usava roupas simples de trabalho, camisa de algodão cru, calças de brim, chapéu de couro, mas havia algo na forma como ele se portava que falava de dignidade. Quando viu Clara ajoelhada no meio da estrada, o homem puxou as rédeas. O cavalo parou a poucos metros dela. Por um longo momento eles se olharam. Os olhos dele eram escuros, quase negros, e carregavam uma tristeza tão profunda que Clara reconheceu imediatamente. Era a tristeza de quem tinha perdido algo precioso. De quem sabia o gosto da dor. "Você está ferida?" A voz dele era grave, mas não ameaçadora. Clara balançou a cabeça, mas não conseguiu falar. A garganta estava seca demais. O homem desceu do cavalo com um movimento fluido e se aproximou. Clara encolheu-se instintivamente, mas ele parou a uma distância respeitosa. "Quando foi a última vez que você bebeu água?" perguntou. Clara tentou responder, mas só conseguiu um som rouco. O homem assentiu, como se isso fosse resposta suficiente, e voltou ao cavalo. Tirou um cantil de couro da sela e retornou, oferecendo-o a ela. Clara pegou o cantil com mãos trêmulas e bebeu. A água estava morna e tinha gosto de couro, mas para ela era como o néctar dos deuses. Bebeu sofregamente, sentindo a vida voltar ao corpo. "Devagar", disse o homem, "ou vai passar mal." Clara forçou-se a ir mais devagar, tomando pequenos goles. Quando finalmente saciou a sede, devolveu o cantil. "Obrigada", conseguiu dizer, a voz ainda fraca. O homem guardou o cantil e olhou para ela com aqueles olhos tristes. Seu olhar desceu até o ventre volumoso de Clara, depois voltou para seu rosto. Ele não disse nada, mas Clara viu o entendimento passar por suas feições. "Para onde você está indo?" perguntou ele. "Para a vila", respondeu Clara. "Estou procurando trabalho." Era mentira, e os dois sabiam disso. Mulheres grávidas e descalças não procuravam trabalho. Elas fugiam de algo. O homem ficou em silêncio por um momento, olhando para a estrada à frente, depois de volta para Clara. "A vila fica a 4 léguas daqui", disse ele. "Você não vai conseguir chegar antes do anoitecer, e não há casas no caminho." Clara sabia disso. E sabia o que significava estar sozinha na estrada à noite. Havia onças nas matas. Havia homens piores que onças. "Eu vou tentar", disse ela, mas sua própria voz soou sem convicção. O homem suspirou. Foi um som profundo de alguém que estava tomando uma decisão contra sua vontade. "Minha fazenda fica a meia légua daqui", disse ele. "Você pode ficar lá esta noite, comer algo, descansar. Amanhã, se quiser, eu te levo até a vila na carroça." Clara olhou para ele, procurando sinais de má intenção. Procurando aquele brilho nos olhos que o homem da fazenda São Jerônimo tinha. Mas não encontrou nada além de cansaço e uma gentileza relutante. "Por que você está me ajudando?" perguntou ela. "Você nem me conhece." O homem ajustou o chapéu, escondendo parte do rosto.
Porque, disse ele simplesmente, já vi gente boa ser jogada na estrada para morrer. E porque... Ele hesitou e Clara viu sua mandíbula se contrair. Porque não ajudar seria deixar você para morrer. E eu já tenho mortes suficientes na minha consciência. Havia uma história ali, Clara percebeu. Uma história de perda e arrependimento. Mas não era hora de perguntar. O homem estendeu a mão. Meu nome é Bento. Bento Furtado. E você? Clara olhou para a mão estendida. Era grande, calejada, com cicatrizes de trabalho duro. Uma mão que não conhecia ociosidade. Ela segurou a mão dele. Clara, disse. Meu nome é Clara. Bento ajudou Clara a subir no cavalo. Ela se acomodou atrás dele, as mãos segurando na cintura dele para não cair. Estava tão cansada que mal conseguia se manter ereta. Eles cavalgaram em silêncio. Bento mantinha o passo lento, consciente de que Clara estava grávida e exausta. Ela encostou a cabeça nas costas largas dele, sentindo o movimento rítmico do cavalo, e pela primeira vez, desde que tinha saído da casa do pai, sentiu-se segura, ou pelo menos menos perdida. A fazenda de Bento apareceu depois de meia hora. Era menor que a do pai de Clara, mas bem cuidada. Cercas retas, pasto verde, algumas cabeças de gado pastando tranquilamente. A casa era simples, de madeira e telhas de barro, com uma varanda na frente e uma chaminé de tijolos de um lado. Mas havia algo estranho nela. Clara demorou um momento para perceber o que era. Então entendeu. A casa parecia morta. As janelas estavam todas fechadas, algumas com as cortinas rasgadas. O jardim da frente, que um dia devia ter sido bonito, estava tomado pelo mato. E havia uma quietude no ar, um silêncio pesado, como se a própria casa estivesse de luto. Bento desmontou e ajudou Clara a descer. Ela quase caiu, as pernas bambas depois de tanto tempo andando e cavalgando. Ele a segurou pelo braço, firme mas gentil. Consegue andar? Perguntou. Clara assentiu, embora não estivesse certa. Bento a guiou até a casa, subindo os 3 degraus da varanda. A madeira rangeu sob seus pés, um som triste e solitário. Ele abriu a porta, que não estava trancada, Clara notou, e entrou, fazendo sinal para ela segui-lo. O interior da casa confirmou a impressão de morte que Clara tinha sentido do lado de fora. Era limpo, mas abandonado. Móveis cobertos com lençóis brancos como fantasmas, poeira flutuando no ar, e aquele cheiro, um cheiro de casa fechada, de ar parado, de vida que tinha ido embora há muito tempo. Espere aqui, disse Bento, e saiu por uma porta lateral. Clara ficou parada no que parecia ser a sala principal. Havia um sofá coberto, uma mesa com cadeiras, uma lareira apagada. Nas paredes, retângulos mais claros mostravam onde quadros tinham sido pendurados um dia. Agora estavam vazias. Bento voltou com uma cadeira de madeira simples. Senta, disse, colocando a cadeira perto dela. Vou buscar comida. Clara sentou-se, grata por tirar o peso das pernas. Bento desapareceu novamente, dessa vez para o que devia ser a cozinha. Ela ouviu sons de panelas, de fogo sendo aceso, de água sendo despejada. E então, pela primeira vez desde que tinha sido expulsa de casa, Clara começou a chorar novamente. Mas dessa vez, não eram lágrimas de desespero, eram lágrimas de alívio. Alívio por estar viva. Alívio por estar em um lugar seguro, mesmo que temporário. Alívio por ter encontrado, no meio da estrada e da morte certa, um homem chamado Bento que tinha olhos tristes, mas mãos gentis. Quando Bento voltou 15 minutos depois carregando uma bandeja de madeira, Clara tinha secado as lágrimas. Na bandeja havia um prato de feijão tropeiro ainda fumegante, 2 pedaços de pão e uma caneca de café com leite. O cheiro era divino. Come, disse Bento, colocando a bandeja na mesa ao lado dela. Deve estar com fome. Com fome, não descrevia nem de longe o que Clara sentia.
Ela pegou o pão e mordeu. Estava macio, fresco, e o sabor explodiu em sua boca como uma celebração. Comeu com uma urgência que deveria envergonhá-la, mas estava longe demais da dignidade para se importar. O feijão tropeiro estava perfeito, linguiça, torresmo, ovos, tudo misturado de uma forma que falava de prática e cuidado. E o café com leite quente e doce desceu por sua garganta como bênção divina. Bento ficou de pé, observando-a comer. Não disse nada, mas Clara viu algo passar por seu rosto. Era pena, tristeza, memória. Quando ela terminou, Bento pegou a bandeja. Tem um quarto nos fundos, disse ele. A cama está limpa. Você pode dormir lá esta noite. Amanhã, a gente conversa sobre a vila. Clara assentiu, fraca demais para falar. Bento a guiou por um corredor estreito até um quartinho nos fundos da casa. Era simples. Uma cama, uma cômoda, uma janela pequena, mas estava limpo e a cama tinha lençóis brancos que cheiravam a sol. Descansa, disse Bento. Você está segura aqui. E com isso, ele saiu, fechando a porta atrás de si. Clara ficou parada por um momento olhando para a cama. Então, lentamente, deitou-se. O colchão era firme, mas confortável. Os lençóis eram macios contra sua pele ferida. E pela primeira vez em meses, desde que tinha descoberto a gravidez, desde que o mundo tinha desabado ao seu redor, Clara se sentiu segura o suficiente para dormir. Do lado de fora, no corredor, Bento encostou-se na parede e fechou os olhos. Ele tinha visto o desespero nos olhos dela. Tinha reconhecido a expressão de quem tinha perdido tudo. E tinha visto, através da sujeira e dos pés feridos, a dignidade que ainda resistia. Era por isso que ele tinha parado. Por isso que tinha trazido ela para casa. Não por pena, mas porque, 8 anos atrás, ele não tinha conseguido salvar a pessoa que mais amava. E talvez, apenas talvez, salvar Clara fosse uma forma de redenção, mesmo que parcial, mesmo que tarde demais. Clara acordou com o sol entrando pela janela pequena do quarto. Por um momento, não soube onde estava. O teto de madeira, as paredes simples, o cheiro de terra e café, nada daquilo era familiar. Então a memória voltou como uma onda. A expulsão, a estrada, Bento. Sentou-se na cama devagar, a mão instintivamente indo para o ventre. A criança se mexeu, um movimento suave, como se estivesse se espreguiçando. Clara sorriu pela primeira vez em dias. Pelo menos o bebê estava bem. Levantou-se e olhou pela janela. Lá fora, o dia já tinha começado. Viu Bento no curral, tratando de 2 cavalos. Ele se movia com eficiência, cada gesto econômico e preciso. Um homem acostumado a trabalhar sozinho. Clara olhou para si mesma. O vestido estava sujo, rasgado em alguns lugares. Os pés ainda doíam dos cortes de ontem. Precisava se lavar, se arrumar, mas não sabia se devia sair do quarto. Decidiu arriscar. Abriu a porta devagar e saiu para o corredor. A casa estava silenciosa, com aquele silêncio pesado que tinha notado ontem. Era como se a casa estivesse prendendo a respiração, esperando algo que nunca viria. Caminhou até a sala principal. À luz do dia, a impressão de abandono era ainda mais forte. Os lençóis que cobriam os móveis estavam empoeirados. Havia teias de aranha nos cantos do teto, e as janelas, todas fechadas, faziam o ar ficar pesado e abafado. Clara foi até uma das janelas e, hesitante, abriu as cortinas. A luz do sol invadiu a sala como água represada, iluminando a poeira que dançava no ar. Clara piscou, ajustando os olhos, e olhou ao redor. Agora podia ver melhor. O sofá sob o lençol tinha um formato elegante. A mesa era de madeira maciça, bem trabalhada. Havia gosto naqueles móveis, mesmo abandonados. Ouviu a porta da frente se abrir.
Virou-se rapidamente, culpada por ter mexido nas coisas sem permissão. Bento parou na entrada, olhando para a janela aberta. Sua expressão era ilegível. Desculpa, disse Clara rapidamente. Eu só... Estava muito escuro e eu pensei... Está tudo bem, interrompeu Bento, mas sua voz soava estranha. Faz tempo que essas janelas não são abertas. Ele entrou e foi até a cozinha sem olhar para Clara. Ela ficou parada, sem saber o que fazer. Devia segui-lo? Devia fechar a janela de volta? Devia voltar para o quarto? Você come ovos? A voz de Bento veio da cozinha. Como? Respondeu Clara, e caminhou até lá. A cozinha era grande, com um fogão a lenha de ferro fundido, uma mesa comprida e prateleiras cheias de panelas de barro. Estava mais limpa que o resto da casa, mas ainda assim havia um ar de desuso. Como se Bento cozinhasse o mínimo necessário para sobreviver, nada mais. Ele estava quebrando ovos numa frigideira. Senta, disse, indicando a mesa com a cabeça. Clara sentou-se. Ficou observando-o cozinhar. Ele se movia pela cozinha com familiaridade, mas sem prazer. Era trabalho, não arte. Quanto tempo você mora sozinho aqui? Perguntou Clara antes de poder se conter. Bento parou por um segundo, a espátula suspensa no ar. Então, voltou a mexer os ovos. 8 anos, disse finalmente. 8 anos. Clara fez as contas. Ele devia ter uns 35, 40 anos agora. Ainda era jovem, mas carregava o peso de um homem muito mais velho. E antes? Clara sabia que estava sendo invasiva, mas algo nela precisava saber. Precisava entender aquela casa morta, aquele homem triste. Bento serviu os ovos em 2 pratos e trouxe para a mesa. Sentou-se em frente a Clara, mas não começou a comer. Ficou olhando para o prato, como se estivesse vendo algo que só ele podia ver. Antes, disse ele lentamente, esta casa era viva, tinha flores no jardim, tinha cortinas novas nas janelas, tinha... A voz dele vacilou. Tinha risadas. Clara esperou. Não disse nada. Apenas esperou. Eu era casado, continuou Bento, com a mulher mais bonita que já existiu, Helena. Cabelo escuro, olhos claros, sorriso que iluminava qualquer lugar. A gente se casou quando eu tinha 22 e ela 20. Foi o dia mais feliz da minha vida. Ele parou, pegou o garfo, mas não comeu. Apenas ficou segurando, os nós dos dedos ficando brancos. Durante 10 anos fomos felizes. Trabalhamos duro, construímos esta fazenda juntos. Ela cuidava da casa, do jardim, dos animais pequenos. Eu cuidava do gado, das cercas, das plantações. À noite, jantávamos aqui nesta mesa e ela me contava histórias. Histórias que a mãe dela tinha contado, histórias que ela inventava. Ela tinha uma imaginação. A voz dele falhou. Clara viu seus olhos ficarem úmidos. A gente queria filhos, continuou Bento, forçando as palavras. Mas demorou. Ano após ano, nada. Helena chorava às vezes, achando que tinha algo errado com ela. Eu dizia que não importava, que a gente era feliz assim. E era verdade. Mas ela queria tanto. Ele parou de novo. Respirou fundo. No 10º ano de casamento, Helena ficou grávida. Foi como se Deus finalmente tivesse ouvido as orações dela. Ela estava tão feliz, Clara, tão feliz. Costurou roupinhas de bebê, preparou o quartinho, escolheu nomes. Se fosse menino, Gabriel. Se fosse menina, Ana. Clara sentiu um aperto no peito. Sabia onde aquela história ia dar. Podia sentir no ar, no peso das palavras de Bento. A gravidez foi tranquila, disse Bento. Helena ficou ainda mais bonita, se é que isso era possível. Eu trabalhava o dia todo e voltava para casa só para ver o sorriso dela, para colocar a mão na barriga e sentir o bebê chutar, para sonhar com o futuro. Ele finalmente olhou para Clara, e o que ela viu nos olhos dele a fez querer chorar. Quando chegou a hora do parto,
Chamamos a parteira, Dona Josefa, a melhor da região. Mas algo deu errado. O bebê estava virado. Helena sofreu horas, Clara. Eu segurava a mão dela e ela apertava tão forte que quase quebrou meus dedos. Mas ela não gritava, só chorava baixinho e pedia desculpas. Desculpas, como se a culpa fosse dela. A voz de Bento estava grossa agora, as palavras saindo com dificuldade. Dona Josefa conseguiu virar o bebê. Gabriel nasceu, um menino perfeito com os olhos da mãe. Chorou forte e eu pensei, graças a Deus, acabou, eles estão bem. Mas então, ele parou, fechou os olhos. Helena começou a sangrar, muito sangue, Clara, tanto sangue. Dona Josefa tentou de tudo, mas não conseguiu parar. E Helena, ela me olhou, segurou minha mão e disse, cuida do nosso Gabriel, promete. E eu prometi. Mas então ela fechou os olhos e Bento não conseguiu continuar. Levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira, e foi até a janela da cozinha. Ficou de costas para Clara, os ombros largos tremendo. Clara ficou sentada, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Queria dizer algo, mas não havia palavras para aquilo. Não havia consolo para uma dor daquele tamanho. Gabriel viveu 3 dias, disse Bento, a voz vindo baixa e quebrada. 3 dias. Dona Josefa tentou arranjar uma ama de leite, mas ele era fraco demais. Não conseguia mamar. Eu segurei ele nos braços enquanto ele morria, Clara. Segurei meu filho e senti a vida saindo dele e não pude fazer nada. Nada. O silêncio que se seguiu era como uma ferida aberta. Clara se levantou devagar e foi até Bento. Não tocou nele, apenas ficou ao lado dele, compartilhando o peso daquela dor. Enterrei os 2 juntos, disse Bento. Helena com Gabriel nos braços. Tem uma cruz no morro, perto das árvores. E desde aquele dia, fechei esta casa. Cobri os móveis que ela escolheu. Tranquei o quarto dela. Fechei as janelas para não ver o jardim que ela plantou, porque tudo aqui grita o nome dela, Clara. Cada canto desta casa tem ela, e eu não consigo... Ele virou-se para Clara, e seu rosto estava molhado de lágrimas. Por isso que parei quando vi você na estrada, disse ele, porque vi Helena naquela posição uma vez, vi ela desesperada, assustada, sozinha, e não pude salvá-la. Mas talvez eu possa salvar você. Clara não pensou. Apenas abraçou Bento. Ele ficou rígido por um momento, surpreso, e então cedeu. Seus ombros sacudiram com soluços que ele tinha guardado por 8 anos, e Clara segurou ele, esse estranho que tinha salvado sua vida, e deixou ele chorar. Eles ficaram assim por muito tempo, 2 náufragos se segurando em meio à tempestade. Quando finalmente se separaram, ambos estavam constrangidos. Bento limpou o rosto com as costas da mão e voltou para a mesa, levantando a cadeira que tinha derrubado. Desculpa, murmurou. Eu não... Faz tempo que não falo sobre isso. Não precisa pedir desculpa, disse Clara suavemente. E obrigada por me contar. Eles comeram os ovos em silêncio, mas era um silêncio diferente agora. Não era desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas que tinham compartilhado algo real. Quando terminaram, Clara recolheu os pratos. Onde eu lavo isso? Perguntou. Deixa que eu lavo, disse Bento. Não. Clara foi firme. Você me deu comida. Preciso fazer algo em troca. Por favor. Bento olhou para ela por um longo momento, depois assentiu. Tem um tanque nos fundos, disse. E sabão na prateleira. Clara pegou os pratos e foi para os fundos da casa. Lá encontrou um tanque de pedra e um quintal que um dia deve ter sido bonito. Agora estava tomado pelo mato, mas ainda havia algumas flores selvagens crescendo entre as ervas daninhas. Lavou os pratos devagar, sentindo o sabão escorregar entre seus dedos, a água fria contra sua pele. Era uma tarefa simples, mas havia algo terapêutico nela,
algo que a fazia se sentir útil. Quando voltou, Bento estava na sala, olhando para a janela que Clara tinha aberto. "Posso abrir as outras?" perguntou Clara. Bento hesitou, depois assentiu lentamente. "Pode." Clara foi de janela em janela, abrindo cada uma. A luz do sol invadiu a casa, expulsando as sombras, revelando o que estava escondido sob anos de escuridão. E com a luz veio o ar fresco, carregando o cheiro do campo, das flores, da vida. Bento ficou parado no meio da sala, observando. Parecia perdido, como se não reconhecesse mais a própria casa. "Faz bem", disse ele finalmente. "A luz." Clara sorriu. "A casa estava sufocando", disse ela. "Agora pode respirar de novo." Os dias seguintes caíram em uma rotina estranha, mas confortável. Toda manhã, Bento acordava cedo e ia cuidar dos animais. Clara acordava logo depois e preparava o café. No início, Bento protestou, dizendo que ela era hóspede, não empregada, mas Clara insistiu. "Preciso fazer algo", disse ela. "Não posso apenas comer e dormir. Não sou criança." Então Bento aceitou, e Clara tomou conta da cozinha. Ela cozinhava as refeições, lavava os pratos, limpava a casa, e à medida que limpava, a casa começava a despertar. A poeira desaparecia. O cheiro de mofo dava lugar ao cheiro de sabão e comida fresca. Os móveis sob os lençóis começavam a ser revelados. Um sofá de veludo verde escuro, cadeiras de madeira entalhada, uma cômoda com gavetas de bronze. Bento observava tudo em silêncio. Às vezes, Clara o pegava olhando para um móvel recém-descoberto, com uma expressão distante, e sabia que ele estava vendo Helena ali, vendo a casa como tinha sido antes. À noite, jantavam juntos na mesa da cozinha. No começo, comiam em silêncio, mas aos poucos começaram a conversar. Clara contou sobre sua infância na fazenda do pai, sobre como tinha sido amada, mesmo sendo filha única, sobre os livros que costumava ler escondida no sótão, as histórias de aventura que a faziam sonhar com um mundo maior. E contou sobre João Pedro, não com vergonha, mas com honestidade. "Eu era ingênua", disse ela. "Achei que ele me amava. Ele dizia as palavras certas, fazia as promessas certas. E eu acreditei porque queria acreditar." "Ele sabia que era casado?" perguntou Bento. "Eu sabia", admitiu Clara. "Ele disse que ia se separar, que a esposa não o entendia, que a gente ia ficar juntos. E eu quis acreditar tanto que ignorei a verdade." Bento não disse nada, mas não havia julgamento em seu olhar, apenas compreensão. "Quando descobri que estava grávida", continuou Clara, "contei para ele. Achei que finalmente ele ia cumprir as promessas, mas ele desapareceu. Simplesmente foi embora. Soube depois que ele tinha ido para São Paulo com a esposa. Como se eu nunca tivesse existido." "E seu pai?" perguntou Bento. Clara riu, mas era um som sem humor. "Meu pai era um homem de honra. Para ele eu tinha manchado o nome da família. Não importava que eu fosse a filha dele, que ele me criou, que eu sempre fui obediente. No momento em que descobriu, eu deixei de ser filha. Passei a ser vergonha." Ela olhou para o ventre. "Às vezes penso", disse ela baixinho, "se meu bebê também vai me olhar com vergonha um dia. Quando crescer e descobrir que a mãe era a mulher perdida que todo mundo desprezava." "Não", disse Bento, e havia uma firmeza em sua voz que fez Clara olhar para ele. "Seu filho vai te olhar com amor, porque você escolheu ele. Mesmo quando o mundo todo virou as costas, você continuou caminhando, continuou lutando. Isso não é vergonha, Clara, isso é coragem." Clara sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez eram lágrimas boas, lágrimas de gratidão. "Obrigada", sussurrou. Uma semana se passou. Depois 2, e Clara ainda estava lá. Toda manhã, Bento perguntava se ela queria ir para a vila, e toda manhã,
Clara encontrava uma desculpa. Hoje não, estou muito cansada. Amanhã talvez preciso terminar de limpar a sala, depois da chuva passar. E Bento, que devia ter insistido, que devia ter a levado de qualquer jeito, apenas assentiu e saía para trabalhar. A verdade era que ambos sabiam. Clara não queria ir embora. E Bento não queria que ela fosse. A casa estava mudando. As janelas continuavam abertas, trazendo luz e ar fresco. Clara tinha descoberto o jardim da frente e começou a arrancar o mato, revelando as flores que Helena tinha plantado anos atrás. Ainda havia rosas, embora selvagens. Havia jasmim crescendo pela cerca. Havia vida resistindo sob o abandono, e a própria Clara estava mudando. O desespero que carregava no olhar começou a dar lugar a algo mais suave. Não era felicidade, ainda era cedo demais para isso, mas era esperança. Uma pequena chama de esperança de que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem ficar bem. Bento também estava mudando. Ele sorria mais. Não muito, mas o suficiente. E às vezes, Clara o pegava cantarolando enquanto trabalhava. Era uma mudança sutil, mas estava lá. Uma noite, depois do jantar, Bento ficou olhando para Clara por um longo momento. Ela estava lavando os pratos, cantando baixinho uma canção que a mãe costumava cantar. Clara, disse ele finalmente. Ela se virou. Sim, você não precisa ir para a vila, disse ele. Pode ficar aqui, o tempo que precisar. Clara secou as mãos no avental. Bento, eu não posso ser sua empregada de graça. Não seria justo com você. Não é de graça, disse Bento. Esta casa, ela estava morta, Clara. E você trouxe ela de volta à vida. Isso vale mais do que dinheiro. Mas as pessoas... Começou Clara. O que vão pensar? Uma mulher grávida morando com um homem solteiro? Não me importo com o que as pessoas pensam, disse Bento. E havia uma intensidade em sua voz. Aprendi da pior forma que a vida é curta demais para viver pelos outros. Você está segura aqui. E eu gosto de ter você aqui. Ele desviou o olhar, como se tivesse dito demais. Clara sentiu o coração bater mais rápido. Não era amor. Ainda não. Mas era conexão. Era gratidão. Era reconhecimento de duas almas feridas que tinham se encontrado no momento certo. Então eu fico, disse ela. Por enquanto, até o bebê nascer. Depois, a gente vê. Bento assentiu. E pela primeira vez desde que Clara o conhecera, ela viu um sorriso verdadeiro em seu rosto. Combinado, disse ele. Naquela noite, quando Clara se deitou na cama, colocou a mão no ventre e sussurrou para a criança. Acho que vamos ficar bem, pequeno. Acho que encontramos um lar. E pela primeira vez em meses, Clara dormiu sem pesadelos. Mas lá fora, nas sombras além da fazenda, algo estava se movendo. Uma figura a cavalo observava a casa iluminada, as janelas abertas, a fumaça saindo da chaminé. O coronel Augusto apertou as rédeas do cavalo, a mandíbula contraída. Ele tinha ouvido os rumores. Sua filha estava viva, estava morando com um homem. E pior, estava feliz. Isso não podia continuar. A desonra não podia ter final feliz. E o coronel ia garantir pessoalmente que não tivesse. 3 semanas depois, Clara acordou no meio da noite com uma dor aguda na parte baixa das costas. No início, pensou que fosse só desconforto da gravidez. Já estava com quase 9 meses e nos últimos dias tudo doía. Mas então veio outra dor, mais forte, envolvendo toda a barriga como uma mão gigante apertando. Clara segurou os lençóis e respirou fundo, esperando a dor passar. Passou, mas ela sabia. Reconhecia aquele tipo de dor das histórias que tinha ouvido das mulheres na fazenda do pai. O bebê estava vindo. Levantou-se devagar e acendeu a lamparina ao lado da cama. A luz tremulante revelou o quartinho simples que tinha se tornado seu refúgio.
Vestiu o roupão e saiu para o corredor. A casa estava escura e silenciosa. Clara caminhou até o quarto de Bento, o único quarto no andar principal, do outro lado da casa, e bateu na porta. Bento! Ouviu movimento lá dentro, depois passos rápidos. A porta se abriu, revelando Bento com os cabelos desarrumados, vestindo apenas as calças. Ele olhou para Clara, depois para seu rosto contraído pela dor, e entendeu imediatamente. "É agora?" perguntou. Clara assentiu. "Acho que sim." As dores começaram. Bento esfregou o rosto, e Clara viu o pânico passar por seus olhos. Mas então ele respirou fundo e se controlou. "Volta para o quarto", disse ele. "Vou buscar Dona Josefa na vila." "Não." Clara segurou o braço dele. "É muito longe. Vai demorar horas. E está escuro. Tem onça no caminho." "Mas eu não..." Bento parou e engoliu em seco. "Eu não sei fazer parto, Clara. Quando foi Helena, tinha Dona Josefa e mesmo assim..." Clara viu o terror no rosto dele. O trauma voltando como uma ferida aberta. "Bento", disse ela firmemente, embora sua própria voz tremesse. "Eu confio em você. Sei que você vai conseguir." "Mas e se acontecer a mesma coisa?" A voz de Bento era quase um sussurro. "E se você morrer? E se o bebê morrer? Eu não aguento passar por isso de novo, Clara." "Não aguento." Outra dor veio mais forte. Clara se dobrou, segurando a barriga, respirando rápido. Quando passou, ela olhou para Bento com firmeza. "Então não deixa acontecer", disse ela. "Desta vez vai ser diferente. Tem que ser." Bento ficou parado por um momento, guerra travada em seu rosto. Então assentiu. "Vai para o quarto", disse ele. "Vou pegar água quente, panos limpos, tudo que a gente vai precisar." Bento trabalhou rápido. Acendeu o fogão a lenha, colocou água para ferver, pegou lençóis limpos, toalhas, tesoura. As mãos tremiam enquanto trabalhava, mas ele se forçou a continuar. "Não posso pensar em Helena agora", dizia para si mesmo. "Não posso. Clara precisa de mim. Preciso ser forte." Mas as memórias vinham mesmo assim. Helena gritando de dor. O sangue, tanto sangue. A sensação de impotência absoluta enquanto segurava a mão dela e a sentia partir. "Não", disse em voz alta, batendo a palma da mão na mesa. "Não vou deixar acontecer de novo. Não vou." Carregou tudo para o quarto de Clara. Ela estava deitada na cama, respirando pesadamente, as mãos segurando a barriga. Quando o viu, tentou sorrir. "Acho que esse bebê tem pressa", disse ela. Bento colocou as coisas no chão e se aproximou. "Quanto tempo entre as dores?" perguntou, tentando lembrar o que Dona Josefa tinha dito 8 anos atrás. "Não sei", disse Clara. "Uns 10 minutos? 15? Ainda tem tempo então", disse Bento, mais para se tranquilizar do que para ela. Primeiros partos costumam demorar. Mas ele estava errado. Nas próximas 2 horas, as dores de Clara foram ficando cada vez mais próximas. Primeiro 10 minutos, depois 5, depois 3. Bento ficou ao lado dela o tempo todo, segurando sua mão, limpando seu rosto com um pano úmido, sussurrando palavras de encorajamento que não sabia se acreditava. E a cada gemido de dor de Clara, ele via Helena, ouvia os gritos dela, sentia o aperto da mão dela quebrando seus dedos. "Bento!" A voz de Clara o trouxe de volta. Ela estava olhando para ele, os olhos arregalados de medo. "Está acontecendo. Eu sinto que o bebê está vindo." Pânico. Pânico puro inundou Bento. Ele não estava pronto. Não sabia o que fazer. Ia falhar de novo. Ia haver outra pessoa que se importava morrer enquanto ele ficava impotente. "Bento!" Clara apertou a mão dele, forte. "Você consegue. Eu sei que consegue, por favor." E algo naquelas palavras, naquela confiança inexplicável, fez Bento se endireitar. "Ela confia em mim", pensou. "Depois de tudo que contei,
Depois de saber como falhei com Helena, ela ainda confia em mim. Ele não podia falhar. Não de novo. Está bem, disse ele, a voz mais firme. Está bem, eu vou cuidar de você. Dos dois. O que se seguiu foi a hora mais longa da vida de Bento. Clara empurrava quando ele mandava, respirava quando ele dizia para respirar. Gritava de dor, chorava, pedia que parasse, mas continuava tentando. E Bento estava lá, suas mãos trêmulas, mas firmes quando precisavam ser. Sua voz calma mesmo quando o medo o consumia por dentro. Está indo bem, dizia ele. Você está sendo forte, tão forte. Não aguento mais, chorava Clara. Não consigo. Consegue sim, insistia Bento. Mais um pouco, só mais um pouco. Então, quando Bento já estava começando a entrar em pânico de verdade, já estava pensando em sair correndo para buscar Dona Josefa, mesmo que custasse a vida de Clara, aconteceu. O bebê começou a sair. Eu vejo a cabeça, disse Bento, a voz cheia de uma mistura de terror e admiração. Clara, eu vejo o bebê. Tira ele, implorou Clara. Por favor, tira ele de mim. Mais um empurrão, disse Bento. Um grande. Pode fazer isso? Por mim? Clara gritou, um grito que veio do fundo da alma, e empurrou com toda a força que ainda tinha, e o bebê nasceu. Escorregou para as mãos de Bento em uma onda de fluido e sangue, pequeno e escorregadio, e perfeito. Por um segundo, Bento ficou paralisado, olhando para a criatura minúscula em suas mãos. Não chorava. O bebê não estava chorando. Não, não, não de novo. Por favor, Deus, não de novo. Bento? A voz de Clara estava fraca, assustada. Por que ele não está chorando? Bento lembrou. Lembrou de Dona Josefa virando Gabriel de cabeça para baixo, batendo levemente nas costas. Fez o mesmo. Uma palmada leve nas costas do bebê. Nada. Outra palmada, um pouco mais forte. Nada. Bento! Clara estava começando a entrar em pânico. Bento limpou a boca do bebê com o dedo, tirando o muco, e deu uma terceira palmada. O bebê tossiu, e então, como o som mais lindo que Bento já tinha ouvido na vida, começou a chorar. Um choro forte, indignado, cheio de vida. Bento começou a rir e a chorar, ao mesmo tempo. Segurou o bebê contra o peito e desabou, soluçando. Ele está vivo, disse ele. Clara, ele está vivo. Deixa eu ver, pediu Clara, estendendo os braços trêmulos. Por favor, me dá meu bebê. Bento cortou o cordão com a tesoura esterilizada, amarrou como sabia que devia ser feito e limpou o bebê rapidamente com água morna e um pano. Então, o entregou para Clara. Ela pegou o filho nos braços e começou a chorar. Não de dor ou medo, mas de puro alívio e amor. Oi, pequeno, sussurrou ela, tocando o rostinho vermelho e amassado. Oi, meu amor, sua mãe está aqui. O bebê parou de chorar por um momento, como se reconhecesse a voz. Então voltou a chorar, mas mais baixo. É menino, disse Bento, limpando as próprias lágrimas. Gabriel, disse Clara imediatamente, olhando para Bento. Vou chamar ele de Gabriel, se você deixar. Bento ficou paralisado. O nome dele, o nome do filho que tinha perdido 8 anos atrás. Você não precisa... começou. Eu quero, disse Clara firmemente. Aquele Gabriel não teve chance de viver, mas esse vai ter, e ele vai carregar o nome com honra. Eu prometo. Bento se ajoelhou ao lado da cama, olhando para Clara e para o bebê nos braços dela. E algo dentro dele, algo que tinha estado quebrado por 8 anos, começou a se consertar. Helena, pensou ele. Consegui. Desta vez, consegui. Mas não tinha acabado. Clara ainda precisava expelir a placenta. E era nesse momento que Helena tinha começado a sangrar. Bento ficou vigilante, as mãos prontas, os olhos fixos em cada movimento.
Mas quando a placenta saiu, o sangramento foi normal. Forte, mas normal. Não era a hemorragia que tinha matado Helena. Mesmo assim, Bento não relaxou. Ficou ao lado de Clara a noite toda, trocando os panos quando necessário, verificando se o sangramento não aumentava, se ela não ficava pálida demais. Clara segurou Gabriel contra o peito, e o bebê, seguindo o instinto, encontrou o seio e começou a mamar. Não era fácil. Clara não tinha leite ainda, só o colostro. Mas Gabriel sugava com determinação. Ele é forte, disse Bento. É sim, concordou Clara, a voz cheia de orgulho, como o pai dele. Bento olhou para ela surpreso. Você é o pai dele, disse Clara firmemente. Não no sangue, talvez, mas em tudo que importa. Você o trouxe ao mundo, Bento. Você salvou nossa vida. Você é o pai dele. Bento não disse nada, não confiava na própria voz. Apenas assentiu e continuou cuidando dela. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de rosa e laranja, Clara finalmente dormiu, exausta. Gabriel dormia em seu peito, enrolado em um cobertor branco. Bento sentou-se na cadeira ao lado da cama e olhou para os dois. Mãe e filho, vivos, sãos, salvos. E pela primeira vez em 8 anos, Bento sentiu que talvez, apenas talvez, merecesse uma segunda chance. O momento de paz durou 3 dias. Clara se recuperava bem. O leite tinha descido no segundo dia e Gabriel mamava forte. Bento tinha mudado Clara para o quarto principal, o quarto que tinha sido dele e de Helena, porque era maior e mais confortável. Clara protestou no início, dizendo que não podia dormir na cama dele, mas Bento foi firme. Você precisa descansar direito, disse ele, e esse quarto tem a melhor luz. É seu agora. Ele dormia na sala, no sofá que tinham descoberto sob os lençóis. E de manhã, cuidava de Clara e Gabriel como se fossem sua própria família. Porque eram, ele percebeu. Em tudo menos no nome, eram sua família. No terceiro dia, Bento estava no curral quando ouviu o barulho de cascos. Muitos cascos. Virou-se e viu 5 cavaleiros se aproximando. Na frente vinha um homem que Bento reconheceu imediatamente, mesmo nunca tendo visto antes. O porte rígido, a expressão severa, a forma como segurava as rédeas. O coronel Augusto. Bento caminhou para a frente da casa, colocando-se entre os cavaleiros e a porta. Seus músculos se tensionaram e ele sentiu a raiva, uma raiva que não sentia há anos, começar a ferver em seu sangue. Os cavaleiros pararam, o coronel desmontou e os outros 4, capatazes pelo aspecto, o seguiram. Você deve ser Bento Furtado, disse o coronel. Não era uma pergunta. Sou, respondeu Bento, e essa é minha terra, propriedade privada. Vocês não foram convidados. O coronel sorriu, mas era um sorriso frio, sem humor. Não vim pedir permissão, disse ele. Vim buscar o que é meu. Não tem nada seu aqui, disse Bento, a voz baixa e perigosa. Minha filha está nessa casa, disse o coronel. E meu neto, vim levá-los embora. Clara não é mais sua filha, disse Bento. Você a jogou fora como lixo. Perdeu o direito de chamá-la assim. A mandíbula do coronel se contraiu. Ela é meu sangue, disse ele, e vai voltar para casa, onde vai ser tratada como deve, como a desgraçada que é. Algo dentro de Bento se partiu. Cala a boca, rugiu ele, avançando. Você não fala dela assim, nunca mais. Os capatazes deram um passo à frente, as mãos indo para as armas nas cinturas, mas Bento não se intimidou. Tinha passado 8 anos em luto silencioso. Agora, finalmente, tinha algo pelo que valia a pena lutar. Ela não vai com você, disse Bento. Ela fica aqui, com o filho dela, comigo. O coronel riu, um som áspero. Você, um viúvo fracassado que vive sozinho nessa casa morta, acha que pode cuidar da minha filha? Melhor do que você, respondeu Bento. Pelo menos eu não joguei ela na estrada para morrer.
Ela desonrou minha família, gritou o coronel. Abriu as pernas para um homem casado, carrega um bastardo. Ela carrega um bebê, disse Bento, e sua voz ficou mortal. Um bebê inocente que não tem culpa de nada. E é uma mulher boa que cometeu um erro, como todos nós. Mas você, coronel, você não errou. Você escolheu o orgulho ao invés da filha, escolheu a honra ao invés do amor. E agora quer ela de volta? Para quê? Para humilhá-la mais? Para escondê-la como vergonha? Para corrigi-la, disse o coronel. E esse bastardo vai ser entregue para adoção. Nenhum neto meu vai carregar a marca do pecado. Foi quando Clara apareceu na porta. Estava pálida, ainda se recuperando do parto, mas tinha Gabriel nos braços e fogo nos olhos. Não, disse ela. Sua voz era fraca, mas firme. Você não vai tocar no meu filho. O coronel olhou para ela e, por um segundo, Bento viu algo passar pelo rosto do homem. Choque? Arrependimento? Mas então a máscara de dureza voltou. Clara, disse ele, seja sensata. Venha para casa. O menino vai para uma família que possa criá-lo direito e você... Eu já tenho uma família, interrompeu Clara. Aqui, com Bento. Ele é mais pai do meu filho do que você jamais seria avô. Você não sabe o que está dizendo, disse o coronel. Esse homem, você mal conhece ele. E que futuro você tem aqui? Vai ser amante dele? Empregada? Ela vai ser minha esposa, disse Bento. Todos viraram para olhá-lo, incluindo Clara, os olhos arregalados. Vou me casar com ela, continuou Bento, olhando direto para o coronel. Vou dar meu nome para ela e para o menino. Gabriel vai ser meu filho legítimo e Clara vai ser a senhora desta fazenda, com todos os direitos e respeitos que isso traz. Você está louco, disse o coronel. Talvez, concordou Bento. Mas pelo menos sei o que é amor. Algo que você nunca soube. Ele virou-se para Clara. Se você quiser, disse ele mais suave. Só se você quiser. Clara olhou para ele, lágrimas escorrendo pelo rosto. Depois olhou para o pai, para os capatazes, de volta para Bento. Eu quero, disse ela, quero ser sua esposa. Quero que Gabriel seja seu filho. Quero ficar aqui, nesta casa, com você. O coronel ficou parado, o rosto vermelho de raiva contida. Então montou no cavalo. Vocês estão mortos para mim, disse ele. Os dois. Não venham me procurar quando a miséria bater à porta, quando as pessoas rirem de vocês, quando descobrirem que verdade. Na verdade, disse Bento, é que amor vale mais que orgulho, e família se escolhe, não se herda. O coronel esporou o cavalo e partiu, os capatazes o seguindo. Eles desapareceram na estrada em uma nuvem de poeira. Bento subiu os degraus da varanda e ficou ao lado de Clara. Ela estava tremendo, mas não de medo, de alívio. Você falou sério? Perguntou ela. Sobre casar comigo? Falei, disse Bento. Se você aceitar. Clara olhou para Gabriel, que dormia pacificamente em seus braços. Depois olhou para Bento, para esse homem que tinha salvado sua vida, que tinha trazido seu filho ao mundo, que tinha enfrentado seu pai por ela. Aceito, disse ela. E Bento, pela primeira vez desde a morte de Helena, sentiu-se vivo de verdade. O casamento aconteceu 2 semanas depois, na pequena capela da vila. Foi uma cerimônia simples. Não havia convidados além de Dona Josefa, a parteira que Bento tinha finalmente procurado para verificar se Clara estava se recuperando bem do parto. A velha senhora tinha examinado Clara, declarado que estava tudo perfeito, e então tinha olhado para Bento com olhos conhecedores. Você fez um bom trabalho, moço, disse ela. Conseguiu onde eu falhei há 8 anos atrás. A senhora não falhou, disse Bento. Fez tudo o que podia. Às vezes Deus tem outros planos.
Dona Josefa tinha assentido, os olhos úmidos. Helena estaria orgulhosa de você, disse ela, do homem que você se tornou. Agora, na capela, Bento estava de pé diante do altar, vestindo seu terno de casamento, o mesmo que tinha usado 10 anos atrás com Helena. Clara estava ao seu lado, usando um vestido simples de algodão branco que Dona Josefa tinha emprestado. Gabriel dormia nos braços da parteira, no banco atrás deles. O padre, Padre Antônio, um homem velho que conhecia Bento desde criança, olhou para os dois com olhos bondosos. Bento Furtado, disse ele, você aceita Clara como sua legítima esposa para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Bento olhou para Clara. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas também de esperança, de gratidão, de algo que poderia, com o tempo, se transformar em amor. Aceito, disse ele firme. E você, Clara, continuou o padre, aceita Bento como seu legítimo esposo para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Aceito, disse Clara, a voz tremendo de emoção. Então, pelo poder que me foi conferido por Deus e pela Santa Igreja, disse o padre, eu os declaro marido e mulher. O que Deus uniu, não separe o homem. Ele fez o sinal da cruz sobre eles. Pode beijar a noiva. Bento hesitou. Não tinha beijado uma mulher desde Helena, mas Clara se inclinou para a frente, os olhos fechados, e ele a beijou. Foi um beijo casto, suave, mais promessa do que paixão. Mas era real. Quando se separaram, Dona Josefa estava chorando abertamente e até o Padre Antônio tinha os olhos úmidos. Deus abençoe vocês, disse ele, e este pequeno também. Como se tivesse ouvido, Gabriel acordou e começou a chorar. Clara foi buscá-lo nos braços de Dona Josefa. E o bebê se acalmou imediatamente. Ele sabe quem é a mãe dele, disse Dona Josefa, sorrindo. Depois da cerimônia, foram ao cartório. O escrivão, um homem magro de óculos chamado Seu Joaquim, os olhou com curiosidade evidente, mas não fez perguntas. Registrou o casamento e, quando Bento pediu para registrar Gabriel como filho legítimo, Seu Joaquim hesitou. Mas o menino nasceu antes do casamento, disse ele. Tecnicamente, ele é meu filho, disse Bento, com uma firmeza que não admitia discussão. Em tudo o que importa. Quero que o registro diga Gabriel Furtado, filho de Bento Furtado e Clara Furtado. Seu Joaquim olhou para Clara, que assentiu. Depois olhou para o bebê, que olhava de volta, com olhos escuros que lembravam os de Bento. Está bem, disse ele finalmente. Gabriel Furtado será. E assim, com alguns traços de pena no papel, Gabriel deixou de ser um bastardo sem nome e se tornou filho legítimo de uma família. A vida na fazenda encontrou um novo ritmo. Bento trabalhava do amanhecer ao anoitecer, cuidando do gado, consertando cercas, plantando. Clara cuidava da casa, de Gabriel, e aos poucos, do jardim que estava trazendo de volta à vida. À noite jantavam juntos, os três. Bento tinha feito um berço de madeira para Gabriel, que ficava na sala enquanto eles comiam. O bebê ficava olhando para eles, fascinado pelas vozes, pelas luzes da lamparina. Ele vai crescer forte, dizia Bento, orgulhoso. Olha como ele segura meu dedo. Vai crescer esperto também, dizia Clara. Vou ensinar ele a ler, a escrever, vai ter educação, vai ter amor, dizia Bento. É o mais importante. E tinham. Amor crescendo devagar, mas crescendo. Não era o amor apaixonado que Bento tinha sentido por Helena, ou o amor ingênuo que Clara tinha sentido por João Pedro. Era algo mais profundo, mais sólido. Amor construído em respeito, gratidão e propósito compartilhado. Um mês após o casamento, Clara tocou no assunto que ambos evitavam. Bento,
disse ela uma noite, depois que Gabriel tinha dormido. Eu nunca te agradeci direito, por tudo. Não precisa agradecer, disse Bento. Preciso sim, insistiu Clara. Você salvou minha vida, a vida do Gabriel. Me deu um lar, um nome, dignidade. Me deu uma família. Você me deu uma família também, disse Bento suavemente. Esta casa estava morta. Eu estava morto. E vocês trouxeram vida de volta. Clara segurou a mão dele através da mesa. Eu sei que você ainda ama Helena, disse ela. Está tudo bem, eu não espero substituir ela, mas quero que saiba que eu te amo, Bento, de um jeito diferente talvez, mas é amor real. Bento olhou para as mãos deles, entrelaçadas. Depois olhou para Clara, para esta mulher corajosa que tinha sobrevivido ao abandono, à rejeição, ao desespero e tinha saído do outro lado mais forte. Eu também te amo, disse ele, e percebeu, ao dizer as palavras, que eram verdadeiras. Helena vai sempre ter um lugar no meu coração, mas tem espaço para você também e para Gabriel. Clara sorriu, e foi como o sol nascendo. Naquela noite, pela primeira vez, dormiram no mesmo quarto, não como estranhos fazendo um acordo, mas como marido e mulher de verdade. Mas enquanto eles construíam sua felicidade, do outro lado do vale, na grande fazenda dos Almeida, a destruição se aproximava. O coronel Augusto tinha voltado daquele dia na fazenda de Bento mudado. A raiva que sentia tinha se transformado em algo corrosivo, comendo-o por dentro. Ele bebia mais, gritava com os empregados, passava noites acordado, olhando para o retrato de Clara quando criança. Dona Leonor, a governanta, tentou falar com ele uma vez. Coronel, disse ela cuidadosamente, a menina está bem cuidada. Bento é um homem bom. O senhor não devia... Cala a boca! Rugiu o coronel. Você também está contra mim? Também acha que eu errei? Não é questão de errar ou acertar, disse Leonor com coragem. É questão de perdoar, de família. Clara é sua única filha, coronel, e Gabriel é seu único neto. Aquele bastardo não é meu neto, disse o coronel, e Clara não é mais minha filha. Mas suas próprias palavras soavam vazias, até para ele. Os meses passaram, e o coronel foi definhando. Não era doença física, mas algo pior. Era a doença da alma. A doença de um homem que tinha escolhido o orgulho ao invés do amor e agora pagava o preço. Os empregados começaram a abandonar a fazenda. As colheitas falharam porque o coronel não se importava mais em supervisionar. O gado morria porque ele não contratava vaqueiros suficientes. A grande fazenda dos Almeida, que uma vez tinha sido símbolo de prosperidade, começou a cair em ruínas, e o coronel, sentado sozinho na sala onde tinha expulsado a filha, bebia e chorava. Chorava pela família que tinha destruído com as próprias mãos. Chorava pela filha que tinha amado e jogado fora. Chorava pelo neto que nunca conheceria. 2 anos depois do casamento de Clara e Bento, o coronel Augusto teve um derrame. Dona Leonor o encontrou caído na sala, paralisado do lado esquerdo, incapaz de falar. Ela cuidou dele o melhor que pôde, mas o coronel era uma sombra do homem que tinha sido, preso na própria casa, preso no próprio corpo, preso nos próprios arrependimentos. Em seu último dia de vida, 3 anos após ter expulsado Clara, Dona Leonor sentou-se ao lado de sua cama. Coronel, disse ela suavemente, quer que eu mande buscar Clara para se despedir? Os olhos do coronel se encheram de lágrimas. Ele tentou falar, mas só conseguiu um gemido. Assentiu fracamente. Mas quando Leonor montou na carroça para ir buscar Clara, já era tarde. O coronel morreu sozinho, em sua cama, olhando para o retrato da filha, as lágrimas secando no rosto. O funeral foi pequeno. Poucos vieram. A fazenda estava falida e o coronel não tinha amigos.
Só pessoas que respeitavam seu poder, que agora não existia mais. Clara foi ao funeral. Bento tentou convencê-la a não ir, mas ela insistiu. Ele era meu pai, disse ela. Não importa o que fez, preciso me despedir. Ficou de pé diante do caixão, Gabriel com 3 anos segurando sua mão, e olhou para o rosto do pai. Estava magro, envelhecido, marcado pelo sofrimento. Eu te perdoo, pai, sussurrou ela. Não sei se você me ouviria se estivesse vivo, mas te perdoo, pela minha paz, não pela sua. Depois do enterro, Dona Leonor entregou uma carta para Clara. Ele escreveu isso, disse ela. Antes do derrame, queria que você tivesse. Clara abriu a carta com mãos trêmulas. A caligrafia era a do pai, mas tremida, incerta. Clara, não tenho direito de pedir perdão, não depois do que fiz, mas precisa saber que todos os dias desde que te expulsei, me arrependi. Fui um tolo. Escolhi a honra sobre o amor. Escolhi o orgulho sobre minha filha. Espero que seja feliz com Bento. Espero que Gabriel cresça forte e bom. Espero que nunca diga a ele quem eu fui. Não mereço ser lembrado, mas se um dia puder, perdoe este velho tolo, seu pai. Clara dobrou a carta e guardou no bolso. Não chorou. Já tinha chorado tudo o que tinha para chorar pelo pai anos atrás. Vamos para casa, disse para Bento. E foram. 20 anos depois, a fazenda tinha mudado. O que antes era uma propriedade modesta tinha se tornado próspera. Bento e Clara trabalharam duro e a terra respondeu. O gado se multiplicou. As plantações deram frutos. Construíram um celeiro novo, consertaram a casa, expandiram os pastos. Mas o mais importante, encheram a casa de vida. Além de Gabriel, tiveram mais 3 filhos. Helena, nomeada em honra à primeira esposa de Bento. Miguel e a caçula, Ana. Agora, numa tarde quente de janeiro, a família estava reunida na varanda. Gabriel tinha 23 anos, alto e forte como o pai, com os olhos escuros da mãe. Trabalhava na fazenda ao lado de Bento, e os dois tinham uma relação que ia além de pai e filho. Eram parceiros, amigos. Helena tinha 18 anos, bonita e inteligente. Estava noiva de um jovem professor da vila e o casamento seria no próximo mês. Miguel, com 15 anos, era o sonhador da família. Sempre com um livro na mão, queria ir para a cidade estudar advocacia. Clara o apoiava totalmente. E Ana, com 12 anos, era a imagem da mãe na juventude. Alegre, determinada, com um senso de justiça inabalável. Clara, agora com 41 anos, estava sentada na cadeira de balanço que Bento tinha feito para ela anos atrás. Tinha fios de prata nos cabelos, mas estava mais bonita do que nunca. A vida tinha sido boa com ela. Bento, aos 52, estava ao lado dela, os cabelos quase todos brancos, o rosto marcado pelo sol e pelo trabalho. Mas os olhos ainda tinham aquela bondade que Clara tinha visto naquele dia na estrada, há tantos anos. Pai, Gabriel estava dizendo, o gado do Pasto Norte está pronto para ser vendido. Podemos levar para o mercado semana que vem. Bom, assentiu Bento. Mas certifica que os bezerros ficam. Vamos precisar deles para o ano que vem. Já separei, disse Gabriel. Aprendi com o melhor. Bento sorriu, orgulhoso. Helena estava mostrando o vestido de noiva para Ana, que ouvia fascinada os planos do casamento. Miguel lia um livro de direito emprestado do professor da vila. Clara olhou para todos eles, seus filhos, seu marido, e sentiu o coração transbordar de gratidão. Em que você está pensando? Perguntou Bento, pegando a mão dela. Estava pensando, disse Clara, em como a vida é estranha.
Se você me dissesse 23 anos atrás, quando eu estava ajoelhada naquela estrada esperando morrer, que um dia eu estaria aqui, nesta varanda, com 4 filhos e um marido que amo, eu teria achado que era mentira. Eu também, disse Bento. Se me dissessem que aquela casa morta ia voltar a ter risadas, que ia ter crianças correndo pelos corredores, que eu ia sentir alegria de novo, não teria acreditado. Mas Deus sabia, disse Clara. Ele sabia o caminho. Mesmo quando parecia que não havia caminho nenhum, Gabriel olhou para os pais, sentiu a conexão entre eles e perguntou algo que sempre quis saber. Pai, disse ele, você se arrepende de ter me adotado, de ter se casado com minha mãe? Bento olhou para o filho, seu filho em todos os sentidos que importavam. Gabriel, disse ele, o dia que encontrei sua mãe na estrada foi o dia que minha vida recomeçou. E o dia que você nasceu foi o dia que aprendi que amor não tem limites de sangue. Você é meu filho, tanto quanto Helena, Miguel e Ana, e não me arrependo de um único dia. Gabriel sorriu, os olhos úmidos. Obrigado, pai, por ter parado naquele dia, por ter nos salvado. Vocês que me salvaram, disse Bento. Os dois. Naquela noite, depois que as crianças tinham ido dormir, Bento e Clara ficaram na varanda, olhando as estrelas. Bento, disse Clara, você acha que meu pai encontrou paz? Lá onde estiver. Bento pensou antes de responder. Acho que sim, disse ele. Acho que Deus é mais misericordioso do que nós. E seu pai, ele errou, Clara. Errou muito, mas pagou por isso. Morreu sozinho, arrependido, tendo perdido tudo. Às vezes, a punição de Deus não é o inferno depois da morte. É o inferno em vida que criamos com nossas escolhas. Eu o perdoei, disse Clara. De verdade, não carrego mais raiva, mas também não esqueço, porque a história dele me ensinou uma coisa importante. O quê? Perguntou Bento. Que amor sempre vale mais que orgulho, disse Clara. Que família é o maior tesouro e que Deus pode transformar a maior tragédia em bênção se a gente deixar. Bento a puxou para perto e ela encostou a cabeça no ombro dele. Quando eu era criança, disse Clara, costumava imaginar como seria minha vida. Imaginava um casamento rico, uma casa grande, festas e joias. Achava que felicidade era isso. E agora? Perguntou Bento. Clara olhou para a casa atrás deles, de onde vinham as vozes abafadas de seus filhos se preparando para dormir. Olhou para o jardim que tinha plantado, para as cercas que Bento tinha construído, para as árvores que tinham crescido junto com sua família. Agora sei, disse ela, que felicidade não é grandeza, é paz, é acordar ao lado de quem você ama. É ver seus filhos crescerem saudáveis. É saber que construiu algo que vale a pena. É ter passado pelo fogo e saído do outro lado não destruída, mas forjada em algo mais forte. Você é a mulher mais forte que eu conheço, disse Bento. E você, disse Clara, é o homem mais bom. Obrigada por ter parado naquele dia. Obrigada por ter acreditado em mim quando ninguém mais acreditava. Obrigada por ter me amado quando eu não merecia ser amada. Você sempre mereceu, disse Bento. Sempre. Ficaram assim, abraçados, até tarde da noite. 2 sobreviventes que tinham encontrado um no outro a redenção. 2 almas quebradas que tinham se consertado juntas. 30 anos depois, Bento Furtado morreu aos 82 anos, em sua cama, cercado por sua família. Clara segurou sua mão até o último suspiro. Gabriel estava do outro lado. Helena, Miguel e Ana ao redor da cama, com seus próprios filhos, os netos de Bento, enchendo o quarto. Te amo, sussurrou Clara. Até nos encontrarmos de novo. Bento sorriu, apertou a mão dela fraca, mas firme, e disse suas últimas palavras. Valeu a pena. Cada dia valeu a pena.
E então fechou os olhos pela última vez. Enterraram Bento no pequeno cemitério no morro, ao lado de Helena e Gabriel. O primeiro Gabriel, o filho que tinha perdido há tanto tempo. E ao lado do espaço que um dia seria de Clara. No funeral, Gabriel, agora um homem de 53 anos, fez o discurso. Meu pai, disse ele a voz forte apesar das lágrimas, não me deu a vida no sentido biológico, mas me deu algo mais importante, me deu amor, me deu um nome, me deu dignidade, e me ensinou que família não é sobre sangue, é sobre escolha, é sobre acordar todo dia e escolher amar, escolher cuidar, escolher ficar. Ele olhou para a mãe, que estava de pé ao lado do caixão, as mãos sobre a madeira. Minha mãe e meu pai construíram algo lindo, continuou Gabriel. Não de grandeza, mas de bondade. E esse legado vai continuar, nos meus filhos, nos filhos dos meus irmãos, nas gerações que virão. Porque o que eles nos ensinaram não morre, amor não morre. Clara viveu mais 15 anos após a morte de Bento. Viu todos os seus filhos se casarem, viu 17 netos nascerem, viu a fazenda prosperar sob a gestão de Gabriel e seus irmãos. E quando finalmente chegou sua hora, aos 74 anos, morreu em paz. Seus últimos pensamentos foram de gratidão. Gratidão por ter sobrevivido. Gratidão por ter encontrado Bento. Gratidão por Gabriel, Helena, Miguel, Ana. Gratidão por cada dia, cada riso, cada lágrima. E seu último pensamento, antes de fechar os olhos pela última vez, foi: obrigado a Deus, pela estrada, pela dor, pela redenção. Valeu a pena. Hoje, mais de 100 anos depois, a Fazenda Furtado ainda existe. É tocada pelos bisnetos de Clara e Bento, que mantêm a terra com o mesmo cuidado que seus ancestrais. Na sala principal há um retrato. Uma fotografia antiga, em preto e branco, amarelada pelo tempo. Nela, um homem e uma mulher estão de pé na varanda cercados por 4 jovens. Todos estão sorrindo. Embaixo do retrato, uma placa de bronze. Bento e Clara Furtado, fundadores desta fazenda. Lembrados não pelo que possuíram, mas pelo amor que construíram. E na varanda, no mesmo lugar onde Clara costumava sentar, há uma cadeira de balanço. Nova, mas feita no mesmo estilo da original. Porque algumas tradições merecem ser mantidas. Algumas histórias merecem ser lembradas, e alguns amores merecem ser honrados para sempre. A história de Clara e Bento nos ensina que os caminhos de Deus nem sempre são retos, mas sempre levam para onde precisamos estar. Que as maiores bênçãos às vezes vêm disfarçadas de tragédia, e que amor verdadeiro não é apenas sentimento, é escolha diária, é sacrifício, é perseverança. Que o Coronel Augusto descanse em paz, perdoado por Deus mesmo que tenha morrido sem perdoar a si mesmo. Que sua história sirva de aviso. Orgulho destrói, mas amor constrói. E que a fazenda dos Furtado continue a prosperar, geração após geração, como testemunho de que o amor sempre vence. Sempre.